A bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashat Pesach, quarta aliá. Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Eterno e disseram: Cantarei ao Eterno, que gloriosamente se enalteceu. Cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. Deus é minha fortaleza e meu cântico, e ele foi a minha salvação. Este é meu Deus, e far-lhe-ei uma morada. O Deus de meu pai, enaltecê-lo-ei. O Eterno é o Senhor da guerra, eterno é o seu nome. Jogou no mar os carros do faraó e seu exército, e os escolhidos de seus valentes foram submersos no mar vermelho. Abismos os cobriram, desceram como uma pedra às profundidades. Tua direita, ó Eterno, é poderosa em força. Tua direita, ó Eterno, quebra o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua ira e ela os queima como restolho. Com o sopro de suas narinas foram amontoadas as águas. As correntes ficaram erguidas como uma muralha. Abismos condensaram-se no coração do mar. O inimigo disse: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Minha alma se encherá deles. Desembainharei minha espada e minha mão os enfraquecerá. Sopraste com o teu espírito e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu entre os fortes, ó Eterno? Quem é como tu, forte em santidade, temível em louvores e realizador de milagres? Bastou estenderes tua direita e a terra os tragou. Guiaste este povo que redimiste com a tua mercê. Com a tua força guiaste a morada de teu santuário. Povos escutaram e estremeceram. Dores apoderaram-se dos moradores da Filisteia. Então pasmaram-se os chefes de Edom, e dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, e todos os moradores de Canaã derreteram-se. Sobre eles caiu medo e pavor. Calaram-se como uma pedra ante a grandeza do teu braço, até que passe teu povo, ó Eterno, até que passe o povo que tu adquiriste. Tu o trarás e o plantarás no monte da tua herança, o lugar preparado para a tua morada e que tu fizeste, ó Eterno, o santuário que estabeleceram tuas mãos, ó Eterno, porque o Eterno reinará para todo sempre. Quando vieram os cavalos do faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, o Eterno fez o mar, as águas do mar, voltar sobre eles. E os filhos de Israel foram pelo seco, pelo meio do mar. E Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou um tambor em sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com adufes e com danças. E Miriam respondeu-lhes: cantai ao Eterno, que gloriosamente se enalteceu. Cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. E Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Shur, e andaram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E vieram a Mará, e não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Portanto, chamou seu nome Mará, amarga. E o povo queixou-se contra Moisés, dizendo: que beberemos? E clamou ao Eterno, e o Eterno mostrou-lhe uma árvore, e jogou-a nas águas, e as águas se adoçaram. Ali Deus
deu ao povo estatutos e leis, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito a seus olhos, escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. E vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Haftará, 2 Reis, capítulo 23, versos 1 a 9 e 21 a 25. E o rei enviou mensageiros, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. E o rei subiu à casa do Eterno, e com ele todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu a seus ouvidos todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Eterno. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Eterno, para seguirem o Eterno e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estão escritas neste livro. E todo o povo aceitou a aliança, e o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquiarro, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da entrada que tirassem do templo do Eterno todos os utensílios que foram feitos para Baal, para Asherá e para todas as hostes dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Quidrom, e levou o pó deles a Bethel. E eliminou os sacerdotes que os reis de Judá haviam nomeado para queimar incenso sobre os altares nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todas as hostes dos céus. E tirou a Asherá da casa do Eterno para fora de Jerusalém, levando-a ao vale de Quidrom, e a reduziu ao pó, e o lançou sobre as sepulturas dos filhos do povo, e demoliu as casas dos prostitutos que estavam na casa do Eterno, onde as mulheres teciam cortinas para Asherá. E trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, e profanou os altares em que os sacerdotes incensavam, desde Gevá até Beershevá, e demoliu os altares das portas que estavam na entrada do portão de Josué, chefe da cidade, que estava à esquerda de um homem no portão da cidade. Mas os sacerdotes dos altares não sacrificavam sobre o altar do Eterno, em Jerusalém, porém comiam pães não fermentados no meio de seus irmãos. E o rei deu ordem ao povo, dizendo: fazei o sacrifício de Pêssar ao Eterno vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou um Pêssar como este, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem dos reis de Judá. Somente no 18º ano do rei Iochiarro se celebrou este Pêssar ao Eterno em Jerusalém. E Iochiarro extirpou também os adivinhos, os feiticeiros, as imagens, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da Torá que estavam escritas no livro em que o sacerdote Hilquiarro achara na casa do Eterno. E antes dele não houve um rei como ele, que voltasse ao Eterno com todo o seu coração e com todas as suas forças, conforme toda a Torá de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro assim.